Se o amor não se mede, como medir a saudade? Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos. Eu fiquei curioso de saber quem era o Thiago. Olha, Thiago foi uma pessoa magnífica. Eu não tenho nem palavras para te falar, porque... E ele ficava muito feliz de poder ajudar as pessoas, de poder ajudar a gente. Ele deixou um legado de amor ao próximo, sabe? O que hoje é um mosaico de memórias, há 5 anos foi uma verdadeira guerra contra um inimigo novo, desconhecido e que carregava consigo uma característica assustadora: a possibilidade de levar embora quem a gente ama. Todo mundo precisava se mobilizar, e o termo "todo mundo" nunca fez tanto sentido. Uma memória histórica da pandemia e da resistência a ela no estado do Espírito Santo só será justa se for capaz de apresentar o tamanho da mobilização que foi realizada, a quantidade de atores que se envolveram no processo. As primeiras imagens que me vêm à cabeça foi o desespero que as pessoas vivenciaram logo quando a pandemia de fato chegou no Brasil. Final de dezembro de 2019, nós já assistíamos noticiários acerca da situação em Wuhan, ali na China, né? E nós nunca imaginávamos que aquela situação ela pudesse chegar até o Brasil. As imagens que chegavam por aqui, vindas da China, depois da Europa e dos Estados Unidos, reforçavam toda a preocupação e angústia. Não era a questão de se ia chegar por aqui, mas sim quando ia chegar. Eu me lembro, assim, a primeira imagem, eu estava chegando no aeroporto, eu estava vindo de férias, então as pessoas no aeroporto de Guarulhos, primeiro uma oferta, né, dentro do avião para a gente usar máscara, porque o Brasil já tinha alguns casos, mas as pessoas ali no aeroporto usando máscara, era a primeira vez que eu, tipo assim, tive uma imagem de que tem uma coisa diferente acontecendo. A sensação de que a história tinha sido modificada, que nós estávamos vivendo um momento histórico que ia mudar as nossas vidas. Então eu tive isso com muita clareza. Quando eu vi o que estava acontecendo fora do Brasil, eu sabia que em poucos dias nós estaríamos naquela situação. A primeira publicação efetiva dizendo, olha, nós temos alguma coisa diferente e efetiva, 7 de janeiro. Logo depois, a publicação da identificação de um novo coronavírus. A CESA não foi pega de surpresa e nem desavisada, porque nós acompanhamos diariamente a evolução da pandemia nos outros países. E o Brasil, inclusive, decretou emergência antes da OMS. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara que o mundo vivia uma pandemia. Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus. O número de mortes na Itália sobe mais de 30% em 24 horas. No Brasil, os casos confirmados aumentam para 53. No primeiro momento, a gente tinha muita incerteza, né, do que estava acontecendo, a própria dimensão. A gente viveu momentos de extrema angústia, de preocupação, porque era algo novo, que nem a medicina sabia certo como enfrentar, como lidar com isso. O sentimento que eu sinto é de ameaça. Não só ameaça à vida, mas é ameaça ao modelo de medicina que a gente sempre acreditou. Era, assim, como reagir a algo tão avassalador quanto víamos acontecendo lá na Europa. Um primeiro momento é de tudo que a gente passou durante a pandemia. Esse momento de descoberta, desse momento do novo, do medo. No repositório de memórias, a gente lembra que durante esse período de dor, o medo teve como companhia a confusão, filha do processo ininterrupto e cruel
de desinformação. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. A gente que trabalhou como jornalista aqui fora, a gente sofreu muito. Porque enquanto os profissionais de saúde estavam dentro dos espaços de saúde salvando vidas, a gente tentava aqui fora confrontar a desinformação. Em um lugar de destaque na parede da memória, a lembrança daqueles que não mediram esforços para cuidar, tratar e salvar, mesmo na companhia do medo. A gente lembra, Ficarino, do drama, né, que as equipes de saúde, os profissionais de saúde enfrentaram, né, naqueles primeiros momentos ali. O primeiro paciente chegou, tivemos muito medo, muito anseio. Todos que acolhiam o paciente, aqueles que não se sentiam confortáveis em acolher, porque muitos profissionais, assim que tivemos o primeiro diagnóstico, pediram desligamento, por não estarem preparados psicologicamente para lidar com isso. Então tivemos que passar a ter mais cuidado com os pacientes em relação a sintomas respiratórios. Era um cenário de guerra, era uma loucura, eu não sei nem assim expressar. Na gênese de um marco histórico, a coragem passou a ser protagonista. Não tinha jeito. Era preciso combater o bom combate para salvar vidas. Eu nunca viria embora, Felipe. Por que você não veio embora? Jamais. O amor que eu tenho pela ventilação mecânica, o amor que eu tenho pelo doente, o amor que eu tenho pela minha profissão, jamais me permitiria, mesmo que eu tivesse partido ali. Eu nunca ia deixar de colocar o meu conhecimento a favor da humanidade naquele momento. Não podemos pagar para ver. O isolamento social mais intenso nesse período é a estratégia correta para conter o avanço do contágio. Em uma guerra, a necessidade de enfrentar faz mudar as prioridades. Quem governa em época de guerra, né, não pode estar preocupado com prestígio político, né, com apoio político. Tem que fazer aquilo que deve ser feito. Então, assim, nós tomamos decisões orientadas pela nossa equipe técnica. O Nésio montou na Secretaria de Saúde um conselho, né, de especialistas, tá certo? E entregar à população do Estado do Espírito Santo a experiência do sistema de saúde brasileiro, entregar a um líder político que entregou a mim, a minha equipe e ao time de secretários municipais, a todos os trabalhadores do SUS, uma grande responsabilidade, que era não falhar na missão de salvar vidas. E o Nésio, do nada, começou a chorar. Começou a chorar. Eu fiquei assustado, eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que era. E, de repente, eu parei o carro, encostei o carro, e Nésio começou a chorar, e aí eu falei, Nésio, está acontecendo alguma coisa, você está sentindo uma dor? E ele me abraçou forte, e ele falou a seguinte frase comigo: Tufão, deixa eu te falar uma coisa, cara, vai morrer muita gente. Eu sem entender nada, eu falei, Nésio, como assim, Nésio? Tufão, eu tenho que fazer alguma coisa muito rápido. Eu tenho que agir rápido demais. Vai morrer muita gente, cara. Em uma guerra, a coragem e o planejamento precisam estar juntos no fronte. Tudo era muito planejado, muito pensado. Eram horas e horas incansáveis de trabalho, porém o tempo todo de uma perspectiva de planejamento. A gente sentava para antever situações. A gente teve aquela visão estratégica da gestão de pedir todos os insumos e a relação do governo do Espírito Santo ajudou muito nisso. Acompanhar o nível de trabalho do Nésio nessa época não era fácil. De fato, a gente morava na secretaria, né? Ele antecipava todos os passos, todos os processos de forma muito bem planejada, porque as aquisições de agulhas e seringas foi justamente para não faltar, né, durante a pandemia.
E isso foi muito estratégico, porque quando chegou as vacinas, o Hospital do Espírito Santo já estava preparado para a vacinação. O Nézio, como secretário, ele já calculava há um bom tempo, deu para perceber isso quando eu entrei na secretaria, o que poderia acontecer. Né? Utilizava de estudos, utilizava do que a gente tinha de informação lá de fora. Alguns momentos foram críticos. Os primeiros, quando nós percebemos que o número seria exponencial, que nós teríamos muitos casos, né? A necessidade de ter retaguarda hospitalar para essa população. Então ali foi um momento de muita decisão e rápida, de ampliar a oferta de leitos com recursos próprios, leitos de hospitais próprios, recursos de leitos de hospitais privados. Mesmo em uma guerra, é preciso ter diplomacia e manter boas relações. Foi assim que o Espírito Santo enfrentou a ameaça da falta de diferentes insumos durante a pandemia. Na guerra, é preciso saber onde o inimigo está. Antes da pandemia, o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo tinha pouca demanda de PCRs. Eram apenas 3 por dia. A primeira ideia foi o seguinte: olha, a gente precisa ampliar. Lógico, a pergunta é ampliar para quanto, né? E aí eu fiz assim, olha, vamos tentar fazer pelo menos 300 amostras por dia. Quando eu falei isso, todo mundo falou, você é louco. 300 amostras? Para, vocês fazem 3, vai chegar a 300? Quando deu junho de 2020, nós estávamos preparados para realizar 10 mil PCRs por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. E toda essa mobilização de enfrentamento à pandemia foi acompanhada de perto por quem precisava exercer a fiscalização. E esse planejamento ele precisava, e o Espírito Santo sai na frente com a criação desse centro de operações estratégicas, que foi uma criação que saiu de dentro da Secretaria de Estado da Saúde, onde já se fazia todas essas previsões do que poderia precisar do quantitativo de leitos, materiais, equipamentos, tudo isso já era colocado dentro desse grupo onde se tratavam essas questões relacionadas à Covid. Tínhamos ali dois objetivos centrais. O primeiro é dar segurança aos nossos servidores. E segundo, com segurança em casa, trabalhar com o pé no acelerador para responder à nossa missão de controle da administração pública. Com o passar do tempo, a missão de salvar vidas passou a ser dificultada pelo próprio Palácio do Planalto, na figura da autoridade máxima da nação. Tem certos governadores que criticar de novo, né? Que está tomando medidas extremas que não compete a eles fechar aeroporto, fechar rodovias, não compete a eles. É proibido fechar shopping, etc. Durante toda a guerra, a estratégia de defesa capixaba foi sustentada pela ciência. O tempo todo, né, o governador falava, eu preciso de dados e informações para auxiliar o processo decisório. É algo desafiador, porque nós montamos aqui uma equação para poder estabelecer o que era município com risco alto, com risco baixo, com médio risco. Menos de 40 dias depois que a OMS decretou a pandemia, o governo do Espírito Santo colocou em ação um instrumento científico para enfrentar a emergência em saúde pública, o mapa de risco, que classificava os municípios em risco baixo, moderado, alto e risco extremo. A gente fez questão de criar também uma ferramenta que tivesse realmente a corresponsabilidade de todos e o alcance de todos. Ali não tinha achismo, tinha a ciência contribuindo para gerar esse equilíbrio, né? Qual atividade, como seria realizado, o próprio comércio, né? As atividades e serviços. Grande parte do comércio voltou a produzir. Então nós tínhamos uma gestão territorial, que era parametrizada de acordo com o nível da ameaça. A ciência foi munição para outra arma usada no enfrentamento à pandemia. Nós conseguimos, tanto com a Fiocruz quanto com a Organização Pan-Americana da Saúde, testes para reconhecer anticorpos, né, na população capixaba ao SARS-CoV-2.
e desenvolvemos diversos inquéritos nas escolas, nos bairros de periferia, na população em geral, para mensurar qual percentual da população já havia sido exposto à doença e ter uma dimensão da exposição na primeira onda, na segunda onda, entender qual que havia sido a dimensão do contágio. Ainda em abril de 2020 foi lançado o painel da Covid-19, uma plataforma de cruzamento de dados que aglutinou ciência, evidência, transparência e eficiência. Então esse painel, ele possibilitou muito que todas essas ações elas estivessem muito claramente demonstradas ali para a população, né? E para esses órgãos de fiscalização. E nesse painel nós tínhamos inclusive o quantitativo de leitos que eram criados, o quantitativo de pacientes que estavam dentro desses leitos internados, o que ainda restava dentro de cada hospital de leitos para internação. Então a gente via todo o trabalho que o Estado vinha fazendo, esse trabalho ele era demonstrado por meio desse painel da Covid-19. Só que em Brasília, o rigor técnico e científico não era o mesmo. O lugar de enfrentar se transformou num espaço para desautorizar e até confundir. No começo, ele não tinha noção do que era aquilo. Sabe, assim, o presidente. O presidente não tinha noção, assim, era meio aéreo para ele, aquilo era... Gripezinha ou resfriadinho. Ele falou gripezinho, mas no sentido político e no sentido do evento em si, eu acho que na cabeça dele era uma coisa menor. O presidente da República, à época, não tinha a percepção e nem tinha a crença de que, de fato, a pandemia poderia ser controlada com algum tipo de isolamento, com algum tipo de vacina. Infelizmente, nós tivemos uma desautorização permanente por parte do ex-presidente a qualquer decisão que se tomasse e que pudesse salvar vidas, sendo orientadas pelas evidências disponíveis em cada momento. À época, o presidente da República optou por negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Só que essa verdade desconfortável podia matar. Forças políticas completamente descomprometidas com a ciência, descomprometida com o povo, descomprometida com os direitos. De você ter que se colocar para confrontar ou desmentir, né, a autoridade sanitária máxima do país. Entendeu? Que, no caso, o ministro da Saúde, né? Essas fases distintas entre governo e ministério mostram a diáspora que existia entre o governante maior e seus liderados. E isso era uma prova de que não seria fácil compatibilizar ações estratégicas fortes, necessárias pelo Ministério, com o governo que desautorizava a sua equipe. Só que essa desautorização sistêmica atrapalhava diretamente o enfrentamento à pandemia e o Supremo Tribunal Federal precisou intervir. Em uma sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que estados e municípios têm competência para adotar medidas de combate à pandemia. Nós tivemos nos poderes da República, no STF, né, decisões que foram fundamentais para dar segurança jurídica às decisões dos gestores estaduais, dos gestores municipais e também das próprias normativas do Ministério da Saúde que conseguiam, no contexto adverso, ser publicadas. Junto com a pandemia, era preciso administrar uma infodemia, uma sobrecarga alucinada de informações, muitas delas enganosas, que serviram para desinformar e dividir. Algo que não tinha, pelo menos no Brasil, não tinha, que era o nefasto fortalecimento dessa história do nós e eles. Polarização, mas uma polarização levada às vias de fato. Rachando família, rachando amigo, rachando casamentos, por diferenças de opinião. O capixaba Thiago tinha histórico de atleta e apenas 34 anos. Ele foi campeão de jiu-jitsu paradesportivo e deu até entrevista para televisão. Só que a Covid calou a sua voz e deixou um baita de um espaço vazio. Não tem tamanho. Não dá para mensurar. Não dá para mensurar.
Minha mãe até hoje não se recuperou. Inclusive, ela não tá aqui por causa disso, ela não tá aguentando. Só dela pensar que eu tô aqui dando essa entrevista, ela passou mal. Porque ela sente muita saudade dele. Ele faz muita falta pra gente. Apesar da escalada no número de mortes, percebia-se que a intenção do Palácio do Planalto não era a de explicar e proteger, mas a de desinformar e confundir. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil e daí? não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Tu viu você do cara? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Guerra do Pacífico. Pô, o soldado chegava e morria, porque não tinha quem tivesse sangue para doar, que pessoa já doou sangue, não tinha mais como doar sangue. Começaram a meter água de coco na veia do cara, o cara se curou, o cara sobrevivia. Se fosse esperar uma comprovação científica, eu ia morrer. Politização nefasta, porque a gente teve a todo momento que administrar fake news, que administrar gente defendendo medicamentos que não tinha nenhum efeito, né, contra o vírus. Foi desesperador. Não tem outra palavra para descrever. Porque nós, enquanto profissionais de comunicação, nós ainda não sabíamos o que era isso. Para nós, foi uma novidade. Apoiadores mais extremistas do ex-presidente tratavam a notícia falsa como verdade absoluta e o jornalista como inimigo público. Eu estava na padaria, como sempre eu fazia, e quando eu estava no caixa para pagar o bolinho de chuva, um senhor, ele me segurou pelo braço, eu não entendi o que era, e ele começou a apontar o dedo e me dizer: vocês são mentirosos. Ontem mesmo eu vi o meu presidente dizendo que, na verdade, o que tem dentro dos caixões que estão sendo enterrados não são pessoas que morreram de Covid, mas são lajotas e tijolos. Quem dera se fosse mentira, o governo do Espírito Santo precisou adquirir um container frigorífico para guardar os corpos. Eu quero te perguntar o seguinte: dentro daquele frigorífico tinha lajota ou tinha corpo? Tinham vidas, tinham famílias, tinham filhos, tinham mães, não tinham idade, idosos, velhos, jovens, 42 anos, tinham profissionais ainda com um destino enorme pela frente. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima, dá pra desenrolar. As prioridades do Palácio do Planalto eram outras e a transparência não estava entre elas. Tanto que os dados sobre mortos na pandemia simplesmente deixaram de ser publicados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde reduziu as informações sobre os casos e mortes do coronavírus no país, retardando também a divulgação diária dos dados. E ainda pode rever os critérios para contabilizar as vítimas, insinuando que pode haver manipulação. As medidas geraram reação imediata em Brasília. Foi determinado que o CONAS criasse, em 24 horas, um painel onde pudesse suprir essa defasagem posta pelo próprio Ministério da Saúde. E aí esse sistema passou a ser consumido pela imprensa. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o país tem mais de 10.646.000 casos da Covid-19. São mais de 257 mil mortos. Dentro ou fora do cercadinho, não importa. O jornalismo profissional também ajudou a salvar vidas durante a pandemia. Na medida em que os trabalhadores da comunicação social e as empresas adotaram a pauta da pandemia como uma pauta prioritária, uma pauta de mobilização, de engajamento com transparência e defesa da ciência, eles se transformaram em militantes do Sistema Único de Saúde na defesa da vida e da população e do país. Na lógica perversa das redes sociais, a desinformação e a confusão ajudam na alimentação
do ódio. De fato, eu recebi ameaças de morte, ameaças de agressão, uma caixa que vinha com um caixão dentro e mensagens. E, de fato, o engajamento que parte da população local teve com os estímulos dados, os comandos dados pelo presidente da República na época. Estímulos que, socialmente falando, provocam comportamentos inaceitáveis. Só que eles foram para frente da casa da minha mãe e fizeram uma manifestação com palavras violentas, com manifestações de expressões violentas. Minha mãe tem 88 anos de idade, diversas comorbidades. Tomar a decisão de ir para a casa da minha mãe, uma pessoa de quase 90 anos de idade, tá certo? E fazer, se expressar palavras e frases violentas contra o governador, contra a família do governador, de fato, essas coisas assim, mexem muito com a gente, porque você já está sensível com tudo que está acontecendo, porque não é fácil comunicar a quantidade de mortes que a gente comunicava, não. E eu tenho que te contar, quando o Nésio falou a primeira vez, como eu já te disse, vocês vão chorar, a morte do primeiro enfermeiro, do primeiro médico, nós perdemos o primeiro enfermeiro e nós perdemos o primeiro médico, que é o meu irmão, que trabalhava aqui no Covid. Ele foi o primeiro médico e nós perdemos nessa unidade. Com 45 anos. Mas faleceu salvando vidas. Só que o ódio não tem limites. E mesmo com a morte de profissionais de saúde e de pacientes em hospitais, a guerra era desacreditada. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. À época, 5 deputados estaduais do Espírito Santo resolveram prontamente atender ao pedido e invadir o Hospital Dório Silva, no município de Serra. Quando começou essa confusão lá na frente, né? Logo chegou a notícia pra gente lá na UTI que estava acontecendo isso. Não me esqueço, a única coisa que a gente não tinha naquela época em estoque era fentanil, que era um problema no mundo. E foi a única coisa que aqueles políticos puderam falar, era da falta de fentanil. Foi uma sensação de... Meu Deus, o pessoal tá pensando que a gente tá fazendo o quê aqui? A gente vê tanta gente morrer e esse pessoal tá achando que a gente tá mentindo, que a gente tá omitindo. A guerra era real e o número de mortes subia a cada dia. O sopro de esperança estava nas vacinas. Só que essa esperança também tinha a companhia do ódio, que não poupou nem os técnicos da Anvisa. Eram dezenas de ameaças diariamente, algumas inacreditáveis. E o vídeo mostrava ele filmando, brincando com um cachorro, possivelmente o seu cachorro, que a gente viu que era um cachorro dócil, né? Um cachorro tipo o caramelo, vira-lata caramelo, mas era de cor preta, né? E ele chamou o cachorro veio olhando para ele, balançando o rabinho, ele pegou e começou a enforcar o cachorro, né? E ele matou o cachorro, né? Eu não vi o vídeo até o final, vi só ele começou a estrangular o cachorro, mas assim, é uma imagem que não sai da cabeça da gente, né? Dias de luta, dias de glória. Aquele dia foi maravilhoso. Maravilhoso. Olá, bom dia para você. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária define hoje o uso emergencial das vacinas de Oxford e Coronavac. Em 17 de janeiro... Não era a Copa, mas estava o Brasil inteiro na frente da TV. Transmissão ao vivo em vários canais de televisão, TV aberta, TV fechada. A gente passou sabe assim, foi a Copa do Mundo. O palco não era um estádio, mas a sede da Anvisa. Os protagonistas eram os técnicos e a bola da vez, a liberação das vacinas, tão aguardadas e tão combatidas. E, claro, todos nós tínhamos que colocar um peso maior no porquê que ficamos convencidos de que naquele cenário de incertezas e sem nenhuma outra possibilidade terapêutica, porque não tinha,
Aliás, sem nenhuma outra não, sem nenhuma. Que a gente entendia que tinha que dar explicação muito em detalhes para a população naquele momento. Não podia deixar nada que não pudesse ser explicado, né? E algumas pessoas falam, como é que a Anvisa avaliou 2 vacinas em 14 dias? Mas a gente já estava avaliando essas vacinas desde junho, acompanhando essas discussões com os desenvolvedores, mas com as outras autoridades. Acompanho a relatora e voto por autorizar o uso emergencial em caráter experimental das vacinas Covid-19 referente aos pedidos do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. Toda a transmissão levou mais de 5 horas e tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca foram autorizadas em votação unânime. Foi o sopro de esperança, porque sem a vacina a gente tinha ondas, você lembra, né? Tinha ondas, né? De contágio, caía, subia, tinha ondas. Então, enquanto a gente não vacinou, né, a grande maioria dos brasileiros, tá certo? A gente não conseguiu estabilizar. No Espírito Santo, o sopro de esperança começou no 2º maior hospital em leitos Covid da América Latina, o Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, no município de Serra. 18 de janeiro de 2021, quando o Espírito Santo começa a receber as primeiras doses da vacina contra a Covid. Aquela enfermeira, primeira enfermeira que foi vacinada dentro do Jaime, que significava muito para nós. Yolanda, técnica de enfermagem, combatente na linha de frente e que representou naquele momento a esperança pela vida. Eu me sinto assim, eu estou muito feliz, né? Muito feliz por saber que eu tomei a vacina, estou imunizada, né? E saber que nós vamos viver dias de glórias daqui para frente, né? Quando as vacinas chegam, há um momento de comoção nacional. Há um momento de grande euforia, de orgulho das instituições, do SUS, do Zé Gotinha, da Anvisa, da ciência. Então, assim, foi um momento de esperança, né? Porque quem tinha tido a graça, quem tinha tido a bênção de não ter perdido a vida, né? De novo vislumbrou um cenário, né, de esperança à nossa frente. Então, a vacina foi um momento muito importante. Com o grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, a vacina precisava chegar no braço do capixaba. A Secretaria de Estado da Saúde, né, foi fundamental nessa reestruturação dos municípios, com todo o suporte para que eles pudessem criar, né, essas salas de vacinação adequadas, fazer a compra das câmaras de refrigeração adequadas, né? O Estado precisou adquirir, de forma emergencial e para diferentes municípios, câmaras frias para que as vacinas não perdessem a sua eficácia. Nós fizemos uma ação emergencial de auditoria no sistema de armazenamento das vacinas nos municípios. Um plano de atuação imediata para verificação do parque de armazenamento das vacinas. Porque olha o perigo, as vacinas poderiam chegar, as geladeiras ali não estarem, as câmeras não estarem adequadas para a manutenção da qualidade da vacina. A adesão à primeira dose da vacina foi exitosa. O problema foi a sabotagem que veio depois. Se você virar o jacaré, é por meio de você, pô. Vou falar outro bicho que o pessoal que fala besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Mas a gente teve uma resposta da sociedade, né? Se a gente olhar para os números, mais de 90% da população, né, dentro daquilo que era definido como faixa etária, porque não tinha vacina para todo mundo, os grupos, mais de 90% das pessoas tomaram a primeira dose naquele momento. E na medida em que nós temos uma vacina que ela exigia doses subsequentes de reforço, ainda num período de intensa circulação do vírus, a comunicação clara, fluida, com segurança científica dessa característica da vacinação contra a doença,
ela foi sabotada. Então eles questionavam a eficácia das vacinas, superdimensionavam eventos adversos, mentiam sobre as plataformas tecnológicas. Apesar de tudo, jamais pode sair da parede da nossa memória a lembrança que é por ela que ainda estamos aqui. E a gente só conseguiu, Felipe, enfrentar e passar pela pandemia pelo desenvolvimento de uma vacina que fosse eficaz e eficiente. Foi isso que fez com que o comércio pudesse voltar, que as pessoas pudessem socializar novamente, curtir uma reunião em família, fazer um aniversário em família, fazer um casamento em família. Até um velório em família a gente não podia fazer. E graças à vacinação, né, a gente conseguiu dividir a pandemia em 2 períodos. Período pré-vacinação e pós-vacinação. Então, o que tornou possível a gente construir esse novo padrão de normalidade. Uma temática polêmica e que deu o que falar. Hospital de campanha. Hospital de campanha. Hospitais de campanha. Um hospital de campanha. Os hospitais de campanha. Hospital de campanha. Num hospital de campanha. Com o progressivo aumento no número de infectados, a solução emergencial que alguns estados encontraram para evitar o colapso do sistema de saúde foi a criação de hospitais de campanha. Quando alguns estados começaram a construir hospitais de campanha, a pressão que nós recebemos aqui para a gente construir hospitais de campanha foi incalculável. Como foi essa pressão e de onde ela vinha? Vinha na rede social, vinha da imprensa, vinha de tudo quanto é lugar. Pressão que exigia a decisão. E ela aconteceu a portas fechadas no Palácio Anchieta. Renato Casagrande olha no meu olho e diz a seguinte frase: Nézio, tu não é daqui. Quem é daqui sou eu. Quem foi eleito aqui fui eu. Eu tenho um capital político, uma história política nesse estado. Se isso aqui der certo ou der errado, amanhã ou depois você pode ficar ou sair desse estado. Eu fico aqui. Eu preciso ter segurança e a certeza de que a estratégia de leitos que você está apresentando vai permitir que nós não precisemos construir um hospital de campanha e que a gente vai garantir acesso a todo o povo capixaba. Eu olhei no olho de Renato, olhei no olho de Tiago e disse: governador, nós não vamos precisar do hospital de campanha e essa estratégia vai garantir leitos para todo o povo capixaba durante toda a pandemia. Eu falei aquilo com muita convicção, falei olhando no olho dele. E a decisão nossa, orientada pelo secretário de saúde, pela Secretaria de Saúde, assim, vamos continuar investindo na estrutura hospitalar nossa, vamos contratar hospitais privados, não vamos fazer investimento em hospital de campanha. O governo teve de ter coragem para não construir o hospital de campanha? Foi outra decisão corajosa, porque os hospitais de campanha surgiram como uma saída para a emergência, né? Ampliar ali leito de enfermaria e tudo. Mas logo na esteira do surgimento dos primeiros hospitais, também vieram escândalos de corrupção. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura desvios de dinheiro público na construção de 7 hospitais de campanha. No interior de São Paulo, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra fraudes em licitações para a montagem de 2 hospitais de campanha na cidade de Paulínia. A Polícia Federal apura o desvio de dinheiro público no hospital de campanha e da UPEM Divinópolis, Minas Gerais. O Espírito Santo confiou na força e na ampliação do seu sistema de saúde. O secretário, à época, o Nézio, que estava à frente, teve uma visão de não construir hospitais de campanha, de colocar, estruturar por dentro da rede, né? Então, assim, nós tivemos uma ampliação da atenção primária. Foram muitas ações que foram estruturantes, não foram ações que elas se prestavam apenas para aquele momento. O Estado do Espírito Santo decidiu apostar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que possibilitou a gente não colapsar, dar atendimento digno às pessoas que chegavam com os casos mais graves, né? A gente abriu o hospital em Cachoeiro, estava fechado há muito tempo, a gente abriu mais leitos hospitalares, ampliamos nossos leitos, né? E a estratégia se mostrou completamente correta. E também
na aliança entre hospitais públicos, privados e filantrópicos. O trabalho de regulação de vagas funcionava 7 dias por semana de forma ininterrupta. Nós vamos ampliar a rede existente, uma ampla aliança com hospitais filantrópicos. Ter essa aliança dos prestadores, né, dos hospitais que são os hospitais públicos, para que a gente pudesse ter essa organização da rede, a regulação dos leitos, tudo isso foi feito dia a dia, hora a hora. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Se a gente detectasse que tinha alguma porta cheia e alguma situação mais complicada, a gente se ligava, a gente fazia reunião, a gente discutia estratégias para contornar, para buscar uma saída. Em 24 horas, o Estado ele tinha que se movimentar, a Secretaria de Estado da Saúde, junto com todas as demais secretarias, se movimentar para articular toda uma reestruturação no Estado como um todo. E existe um componente fundamental que foi a instituição de uma engrenagem regulatória que funcionasse. Porque você poderia ter uma expansão gigantesca de equipes de saúde da família, de leitos hospitalares, mas se os pontos de atenção não comunicassem entre si e não houvesse um protocolo, não houvesse um sistema pelos quais a gente pudesse criar regras de relação, toda a engrenagem não estaria comunicando. Passados 5 anos, hoje nós temos uma convicção plena de que essa estratégia deu certo. Deu tão certo que o Espírito Santo pôde estender as mãos para pacientes de outros cantos do Brasil. Apesar de todas essas dificuldades que a senhora enfrentou e ainda enfrenta, a senhora é uma sobrevivente. A gente perdeu muita gente, muita gente. O médico falou que eu sou a sobrevivente mesmo. Depois de tudo que ele leu aí, ele falou, realmente, senhora, eu sou a sobrevivente. Na casa da Gorete, a Covid ainda é um tema doloroso. Ela enfrentou 80 longos dias de internação, 22 deles entubada. As cicatrizes estão no corpo e nas memórias. E até hoje, eu choro ainda. Quando eu lembro, me dá vontade de chorar. Foi um momento muito triste. A pior coisa que a Covid trouxe pra gente foi a indefinição. É você não saber o que te espera no dia de amanhã. É você ter lá a pessoa que você ama, tá num leito do hospital e você não poder ir lá dizer que você ama ela, que você tá aqui, que você tá bem. Em certo momento, nem todo mundo pôde ter o mesmo atendimento que a Gorete teve. E a guerra passou a ser desleal. Como esquecer a crise do oxigênio em Manaus, que fez o pulmão do mundo parar de respirar. E aí surgiu o problema do Amazonas. O sistema de saúde de Manaus entrou em colapso por causa do avanço de casos da Covid-19. Com hospitais lotados, pacientes devem ser transferidos para atendimento em outros estados. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. E aí, nessa ocasião, a gente, por decisão do CONAS, foi criada então essa história de fazer tirar pacientes de lá, já que não tinha oxigênio, que se tira os pacientes do Amazonas. E aí o secretário Nésio, à época, o secretário do Espírito Santo, foi determinante para o sucesso desse processo. Então, quando o Nésio ele precisava ter uma ampliação de leito no Espírito Santo, precisava modernizar o quadro hospitalar do Espírito Santo, e ele fez. E ele fez já pensando, bem, quando acabar isso daqui, isso aqui já vai virar outra coisa. Em janeiro de 2021, o Espírito Santo começou a receber os primeiros pacientes da Operação Vida. Foi um momento muito emblemático e mostrou a organização do Estado, mas mostrou também a polarização que existia na sociedade, porque algumas pessoas não queriam que a gente acolhesse gente de fora com medo de faltar leito, né, aqui para quem pudesse adoecer no estado do Espírito Santo. Mas nós tínhamos segurança daquilo que a gente estava fazendo.
O destino de quem veio lutar pela vida em terras capixabas foi o hospital que se tornou referência na guerra contra o coronavírus. É preciso falar aqui, por exemplo, que o Hospital Jaime de Santos Neves foi transformado no segundo maior hospital Covid da América Latina em número de leitos de UTIs Covid. E ele fala, na primeira reunião, ele falou: eu preciso de um hospital com o maior número possível de leitos de UTI. Eu preciso que vocês contratem psicólogos para trabalharem com esse corpo clínico, com esses profissionais, para poder cuidar da saúde mental deles, para eles poderem atender as pessoas. É que a guerra foi pesada, tanto para quem cuidava quanto para quem era cuidado. Foi uma coisa assim, o paciente chegando totalmente debilitado, já vinha entubando já quase que pelos corredores, porque chegava mesmo no limite mesmo. E foi assim, não dá nem para explicar. Passa um filme na cabeça e não tem explicação. Porque muitas das vezes, não na frente do paciente, ou não na frente, né, da visita, ou não na frente da pessoa que vinha para pegar o boletim médico, né? Mas muitas vezes a gente ia para o cantinho e chorava e desabafava. Além de salvar vidas, era preciso lidar com o lado desumano de uma guerra. Vocês entregavam para a família um saco preto. E era assim que a pessoa ia embora. Surreal. Eu não poder ver a minha mãe ou meu pai, eu não poder me despedir, porque ele entrava aqui já muito grave, entubado, ele não podia visitar, porque as visitas eram extremamente restritas, ele recebia a notícia do médico e ia embora. E de repente eu convidava essa família para estar aqui conosco, porque eu ia dar a notícia de óbito. E ele exatamente via o saco preto passar para a funerária, e da funerária para o caixão, e a despedida era mental. Nossos colaboradores aqui, eles trabalharam na sua grande maioria no seu limite, porque era o medo da doença, era o medo de faltar medicação, era pacientes morrendo a toda hora, eram pessoas não acreditando nessa doença, era preocupação com a família. E a gente procurou dar todo o apoio psicológico e espiritual. Nossa vida é um detalhe nesse grande universo, é um sopro. Pessoas que às vezes estão conversando com a gente aqui, depois de amanhã elas não estão mais entre a gente. A maior tragédia sanitária da história recente revelou o tamanho da fragilidade humana. Por mais que a gente resistisse, a gente tinha medo pelos nossos e pela nossa própria finitude. Chicarinho, fico... Essa é uma parte da história também que ela nos deixa um pouco sensível, né? Porque Isso foi muito forte. Eu sou uma pessoa difícil de me emocionar, Felipe, mas essas memórias me emocionam profundamente. Esse era um momento assim difícil. E a gente sabia que as pessoas morriam o tempo todo, né? É muito difícil, porque até hoje, às vezes, parece que a qualquer momento ele vai aparecer lá, sabe, no portão e me chamar, ou chamar minha mãe. Eu acho que foi a época que a gente mais sentiu o tanto que nós somos frágeis, o tanto que não está tudo sob nosso controle. Apesar do luto pelas milhares de perdas, a guerra pela vida, além de aprendizados, trouxe também legados que no Espírito Santo foram legitimados pela ciência. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, destacou que o projeto é de grande relevância e pode trazer contribuições importantes para as pesquisas que estão sendo feitas sobre a eficácia das vacinas. A vacina AstraZeneca meia dose, ela é efetiva na redução do número de casos
na prevenção de óbitos e de internações, equivalente à dose padrão. E também o projeto Curumim, que buscou avaliar a eficácia, segurança e resposta imunológica da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 13 a 17 anos. Olha, eu fico olhando para trás, eu acho que a gente foi muito corajoso. Imagina vacinar 1.200 crianças. Imagina a responsabilidade de um pesquisador de vacinar. Se acontece alguma coisa com uma criança, uma cidade inteira falou, meu Deus, será que eu faria isso tudo de novo? É exatamente isso que você falou, né? Sem a emoção, sem essa coragem que surge, que a gente não sabe de onde, a gente não tem esse fôlego todo, né? A vacinação tem importância para as crianças porque elas não merecem o vírus. Elas merecem uma proteção segura, cientificamente respaldada, aprovada pelas agências reguladoras. Elas merecem vacinas. Eu faço um apelo para que não misturem Deus nas tragédias humanas e nos debates sobre método científico. A variante Ômicron não veio de Deus, veio da desigualdade da distribuição mundial das vacinas, veio da incapacidade do mundo de apostar igualitariamente na vacinação como a principal medida de prevenção primária em doenças infecto-contagiosas. Em sociedades civilizadas, crianças não morrem por doenças imunopreveníveis. Qual o projeto de país que nós queremos? Coragem que surge de onde não se vê, mas que se transforma em algo que é possível sentir e viver. Legado também é sobre isso. As grandes tragédias da humanidade, como pandemias e guerras, elas deixam um rastro de destruição e de sofrimento. Se trabalhadas devidamente, elas podem deixar legados, sim. Como acabamos de falar, um legado na área de estrutura de saúde pública aqui do Espírito Santo. Nós fomos inaugurando leitos de enfermaria, cuidados intermediários e de UTIs, praticamente até o final da pandemia. E a cada inauguração que nós fazíamos, nós estávamos garantindo um legado ao Sistema Único de Saúde. Nós temos a infraestrutura, nós temos o pessoal, e a gente agora pode aplicar tudo que nós aprendemos em condição de guerra, que foi o Covid, em condições normais de temperatura e pressão. E aí nós saímos de um portfólio extremamente limitado em biologia molecular para hoje um dos maiores portfólios em biologia molecular do Brasil. Muitas daquelas soluções que surgiram ali no período da pandemia hoje são aplicadas em outras frentes de políticas públicas. Em plena pandemia, nós adotamos a estratégia SAMU para Todos. Em plena pandemia, o Estado do Espírito Santo tornou-se o único estado do Brasil com base do SAMU em 100% dos municípios do estado, com a ambulância e equipe 24 horas. E a expansão do SAMU durante a pandemia permitiu agilizar a garantia da vaga zero aos pacientes atingidos pela Covid e também por outras condições de saúde. Intimamente, cada um tem o seu próprio legado da pandemia. O da Gorete é a própria vida. Legado é presença, mesmo não estando presente. Tiago era pai também. Ele tinha um filho, o Iago. E ele tinha verdadeira paixão por esse menino. E enquanto ele estava aqui nessa terra, ele fez tudo pelo filho dele, mesmo com as limitações dele. E o que ele mais desejava era ver o filho dele bem. E o filho dele está seguindo esse legado. O filho dele é uma pessoa maravilhosa, hoje também faz direito. E se ele pudesse estar aqui hoje, eu tenho certeza que ele estaria muito orgulhoso do filho dele. Legado também é resistência. Olá, meu nome é Joed de Oliveira Vieira. Tenho 44 anos, sou de Manaus, do Amazonas, Brasil. Meu nome é Luiz Gonzaga Cardoso Trajano, tenho 60 anos e sou de Manaus, Amazonas. Depois de 5 anos, eu agradeço muito pelo tratamento que tive e consegui retornar curado e voltar a trabalhar. Você sair de um estado para o outro e ser recebido da maneira que nós fomos é muito gratificante. Vou ter sempre uma eterna gratidão por todos que cuidaram de mim. Agradeço a todos do Hospital Jaime Santos Neves. Um abraço a todos. Só tenho a agradecer, gratidão sempre eterna.
época que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou.